responder ao teu amor. Thiago vai estar cantando um louvor agora. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nele, porque a primeira vez que eu ouvi esse louvor, algo muito forte foi gerado no meu coração, e eu creio que ele já vai preparar, já tem preparado os louvores, tudo já tem sido ministrado, já tem preparado a terra do nosso coração, e eu creio que mais esse louvor vai abrir mais o nosso entendimento para aquilo que vai ser falado, para aquilo que o Senhor vai ser falado. Amém? Quantos de nós estaríamos preparados para a sua vinda? Quantos dos nossos corações aqui estaríamos agora dispostos a voltar da onde nós viemos? O Senhor Jesus falou que Ele vai vir para buscar todos aqueles que amam a sua vinda. E sabe o que tem acontecido com o Espírito Santo aqui falar? Que a igreja do Senhor, aquela que é responsável por amar a vinda do Senhor, tem vivido de maneira como se o Senhor fosse voltar daqui a 10, 50, 100 anos. A nossa vida tem sido desse jeito. A grande diferença do ministério do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos foi que eles viveram a vida deles aqui nessa terra, aguardando a todo momento a volta do Senhor Jesus Cristo. E como tem sido a nossa espera pela volta do Senhor? Será que estaríamos preparados se Jesus viesse buscar a igreja dele agora? Quantos de nós estaríamos dispostos a largar esse mundo e a viver a eternidade com o Senhor? O Espírito Santo falou assim comigo: as pessoas, elas creem na minha volta, os cristãos, eles estão crendo na minha volta
igual como se eles estivessem vendo no jornal e a meteorologia passa que amanhã vai chover. Você já viu quando você quer muito ir para a praia, você quer muito fazer uma situação no dia seguinte, fala assim, você vê a meteorologia, fala assim, vai chover, só que aí você, mesmo assim, sabendo que a meteorologia falou que vai chover, você acorda, fala assim, será que realmente vai chover? Você olha o tempo, será que realmente vai chover? É assim que a igreja do Senhor tem feito com a volta de Cristo. Será que realmente ele vai voltar agora? Onde nós estaríamos? Quantos de nós aqui estaremos preparados para essa vida? Será que os nossos corações estariam preparados para a volta do Senhor? O Espírito Santo tem detalhado essas coisas junto comigo, tem falado essas coisas para mim, e isso não é só um alerta. Não faz parte da palavra, mas foi só um prelúdio para que a gente fique atento em relação à vinda do Senhor, porque a palavra de Deus fala que a vinda do Senhor ela vai vir subitamente, quando ninguém esperar. Mas Lucas, os sinais ainda não se cumpriram, muitas das profecias ainda não se cumpriram. Quem disse que quando você sair por essas portas aqui, ou até mesmo aqui, sentado numa cadeira, você não pode suspirar e morrer? Qual a certeza que você tem? Você não pode acrescentar nem um cabelo na sua cabeça, nem um ombro na sua estatura, quanto mais saber a volta de Cristo. E é assim que a gente tem se comportado. Dessa maneira que a igreja do Senhor tem se comportado. A igreja que era para exercer fé é a mais incrédula de todas. É mais incrédula do que o incrédulo, porque o incrédulo não sabe de nada. Agora a gente sabe e a gente vive de maneira como se nós não soubéssemos que isso iria acontecer. Nós não temos poder sobre a vida. A qualquer momento nós podemos perder. Ou o Senhor Jesus volta, ou a qualquer momento nós podemos perdê-los. Vocês acham que os homens que morreram, todos os homens que morreram até hoje, eu acho que eles esperavam a morte? Uma pessoa que sai de casa com um carro e bate, ela estava esperando que aquilo ali aconteceria? Uma pessoa que sai de casa é atropelada ou é baleada, tem uma bala perdida, elas estavam esperando que aquilo ali aconteceria? Adão, quando ele estava no paraíso, ele tinha comunhão com Deus todos os dias. Na viração da noite, Adão tinha comunhão. Na viração da tarde, Adão tinha comunhão com Deus. Deus vinha falar a Adão em espírito. Deus não vinha falar com Adão em forma humana. Ele vinha falar com Adão em espírito. E Adão tinha esse acesso direto com Deus. Só que a partir do momento que Adão e Eva pecaram, aquela comunhão com Deus foi acabada. Tudo se acabou naquele momento ali. Aquele foi o decreto de Deus para Adão, para a humanidade. A minha comunhão com vocês daqui para trás, daqui para frente, acabou. Só que ao mesmo tempo que Deus fez isso, ele deu um escape para a humanidade. Ele falou que viria um que pisaria na cabeça da serpente. E o Espírito Santo falou assim comigo: vocês têm o sexto sentido. O mundo muito se fala isso, sexto sentido. Só que o Espírito Santo falou assim comigo: vocês têm um sexto sentido. Adão tinha um sexto sentido. Esse sexto sentido fazia com que ele se comunicasse comigo diretamente. Só que através do pecado, ele perdeu esse sexto sentido. E Jesus, quando ele veio, quando ele morreu, quando ele ressuscitou entre os mortos, quando ele sentou à destra de Deus, que o Espírito Santo desceu, ele falou para a gente: agora a comunhão com vocês foi restaurada. Agora a comunhão com a humanidade foi restaurada novamente. Só que o Espírito Santo falou assim comigo: Lucas, há um povo muito zeloso pelas coisas de Deus. Há um povo que quer a Deus, que quer as obras de Deus, que quer fazer a obra de Deus, mas eles esquecem da principal coisa que eu fiz por eles, que foi restaurar a minha comunhão com eles. E isso tem roubado a alma de muita gente aqui. A falta de comunhão com Deus.
o excesso de trabalho, o excesso de estudo, o excesso de coisas a fazer tem roubado a tua comunhão com Deus. E aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que o Senhor fez para você, você está pegando o sacrifício de Cristo. Quando você larga a comunhão com Deus, você pega o sacrifício de Cristo e joga de lado. E muitas das vezes, e isso tem acontecido muito na igreja, o Espírito Santo falou assim comigo, Romanos 10, versículo 2, apóstolo Paulo fala assim, ele fala para os fariseus, para os judeus, ele fala assim, eu dou testemunho que vocês têm zelo de Deus, mas sem entendimento algum. Ou seja, os fariseus eram zelosos, porque jejuavam, oravam, estavam no templo, serviam, ofertavam, dizimavam, mas eles não entenderam que o principal que Deus fez por ele foi restaurar a comunhão através de Jesus Cristo. E eles tinham zelo por Deus sem fundamento, sem entendimento nenhum, pela falta de comunhão que eles tinham com Deus. Às vezes nós estamos no ministério, e eu tenho visto isso acontecer com muitos homens de Deus e mulheres de Deus que são extremamente usados por Deus durante um período, só que pela carga do ministério tem que ir para um lado, tem que ir para o outro, e faz obra, faz aquilo outro, e vai, e tu tem tirado a comunhão desses homens com Deus. E o que você vê na vida de muitos homens de Deus ali fora hoje, que foram usados por Deus, mas agora se corromperam. Porque a partir do momento que o homem deixa a comunhão com Deus, ele começa a se corromper, a visão começa a se perder, e aquilo que era para ser estabelecido, aquilo que era para ser fundamentado, já não é mais. Por quê? Ele começou a olhar para as coisas do mundo, a glória do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tomou o olhar dele. E a eternidade, aquilo que antes fazia parte da vida deles, hoje já não faz mais parte. Porque os olhos deles, em vez de estarem fixos na eternidade, naquilo que é maior, estavam fixos nas coisas aqui de baixo. O Espírito Santo tem me atentado muito a isso. Ele falou assim: Lucas, isso tem acontecido na igreja, isso tem acontecido no meio de vocês. Pessoas zelosas por ministérios, pessoas que estão ali se dedicando, que ensaiam, que vão, que fazem, que estudam, mas são zelosas de um ministério, só que sem entendimento algum, porque elas não estão tendo comunhão comigo. Na hora delas terem a comunhão comigo, elas inventam uma disputa. É o cansaço, é a falta de tempo. E uma coisa também que o Espírito Santo tem falado muito comigo, em relação a roubador de tempo. Tem os roubadores de tempo, aqueles que a gente investe, faz discipulado e são ingratos e que não querem nada. Agora, um roubador de tempo muito forte é quando a gente fala assim: agora não, daqui a pouco, amanhã, daqui a 2 semanas eu faço, daqui a 1 semana eu faço. Roubou o seu tempo. Quantos de nós temos feito isso? Senhor, amanhã eu faço, depois eu faço esse propósito que o Senhor está colocando no meu coração. Agora eu não posso, agora eu tenho muita coisa para fazer, agora eu tenho que distrair a minha cabeça um pouco. Eu ensaiei muito, fiquei muito tempo na igreja, agora eu não posso, Senhor, deixa eu poder me divertir um pouco, conversar com os meus amigos, estar com os meus amigos, estar com a minha família, Senhor. Qual o problema? E é isso que tem acontecido. Trabalho, faculdade, escola, é isso que tem acontecido com as pessoas. E a gente precisa estar atento a essas coisas, senão a nossa visão ela vai se perder. Não adianta nada pregação por pregação, louvor, estar aqui todos os dias, se a tua comunhão sozinho
você não tem. E eu parei para perceber que as pessoas e as situações que mais roubam as nossas comunhões com Deus são aquelas coisas que nós mais amamos e mais gostamos de fazer. Nós amamos muito a nossa família, mas nós temos que respeitar o nosso tempo com Deus. Nós temos que privilegiar o nosso tempo com Deus. Jesus amava a família dele, mas ele privilegiava o tempo dele com Deus. Jesus amava os seus amigos, os discípulos, mas Jesus privilegiava o tempo dele com Deus. E a gente não tem feito isso. É muita coisa para fazer. É muita coisa para fazer e pouca comunhão com Deus. E aos poucos, a essência do Evangelho e aos poucos a essência que precisa ser do céu na nossa vida vai se perdendo. Porque a comunhão faz com que a gente busque recursos no céu para viver na terra. E sem ela, a gente fica sem recursos nenhum para viver aqui nessa terra. E aos poucos a gente vai se perdendo, aos poucos a gente vai se encostando. Você vai deixar isso acontecer? Já tem acontecido. Você vai deixar com que isso continue? Vamos abrir em Mateus 13, capítulo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O que é um tesouro? Um tesouro é algo que você não pode mensurar. Tesouro é algo que é incontável. Quando você acha algum tesouro, os caçadores de tesouro que tinham, quando eles achavam algum tesouro, aquele tesouro ali era incontável. Eles não conseguiam dimensionar o tamanho daquele tesouro, o quanto aquilo ali valia, porque aquilo ali tinha um peso muito grande de mercadoria e tinha um peso muito grande histórico. Então, esse homem aqui, ele estava em busca de alguma coisa. Assim como nós um dia estávamos lá fora em busca de algo. E foi a nós apresentado algo. Foi a nós apresentado o reino dos céus. E aqui a Bíblia fala que o reino dos céus é semelhante ao tesouro. E qual tem sido o valor que nós temos dado a esse tesouro? Esse homem deu tal valor ao tesouro dele, que ele se absteu de tudo aquilo que ele tinha na vida dele. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha na vida dele em prol daquele tesouro. Ele tinha muitos bens, para ele poder comprar aquela terra, para ele poder comprar aquele campo ali, ele tinha muitos bens. E o que ele fez? Ele se absteu daqueles bens deles. A Bíblia fala que foi o homem que achou. A gente não sabe se esse homem tinha família, amigos ou algo parecido. Mas ele, independente de qualquer coisa, ele sozinho, ele abriu mão daquilo que ele tinha e comprou aquele campo. O que a gente tem feito em relação ao nosso tesouro, aquilo que a gente encontrou hoje que é o reino dos céus? Qual tem sido a prioridade que a gente tem dado às coisas de Deus? Qual tem sido a prioridade que nós temos dado ao reino dos céus? Como eu falei, é muita coisa para fazer. São muitas questões, são muitos compromissos. E o compromisso com o reino dos céus, nada. Nada. Quando eu falo compromisso com o reino dos céus, é um compromisso com a comunhão com Deus também. Não é só com a sua obra, não é só com estar aqui, não. Às vezes a gente reclama de tempo. Ah, mas eu trabalho dia de semana, eu estudo dia de semana, estou cansado. Só que chega sexta-feira, fica até de madrugada na rua, fica até de madrugada acordado. Chega sábado, a mesma coisa, até de madrugada acordado, até de manhã. Aí fala depois que não tem tempo, fala depois que está cansado. Passa a semana inteira trabalhando, fala que não tem tempo. Chega final de semana, tira o tempo com Deus. Ah não, mas eu tenho que sair com os meus amigos, tenho que priorizar, agora eu preciso ter uma comunhão com os meus amigos, né? Minha família. Então você não reclama que você não tem tempo. Você fala, Senhor, eu sou negligente com o meu tempo. E a gente vai pagar por essa fala que a gente tem de falar que nós não temos tempo para tirar a comunhão com Deus.
É mais fácil você ser sincero com você mesmo, com Deus, e falar que você foi desorganizado, falar que você não teve compromisso com Ele, do que você falar e inventar uma desculpa que você não teve tempo para poder tirar tempo com Ele. A Bíblia fala que aonde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Você consegue discernir e examinar a si próprio agora? Qual tem sido as suas prioridades? E o Espírito Santo ele vai te mostrar aonde tem estado o teu coração. Será, como eu tenho falado aqui, é nas comunhões? O coração tem estado nas comunhões? Não estou falando que comunhão é errada, tá bom? Não estou falando que comunhão é errada. Estou falando que, por mais que eu estou aqui, eu tenho os meus amigos, eu tenho todo mundo aqui. Só que, na hora que Deus fala comigo assim, agora você vai para casa, porque eu quero tirar um momento de comunhão contigo. Eu saio do meio das minhas amizades e vou. E Ele sabe muito bem isso. Por mais que às vezes eu não queira, falo, Senhor, mas tá bom aqui, tá bom, a gente está falando das coisas de Deus, tem salmos, tem profecia, tem hinos, a gente está se edificando aqui, Senhor. Não, mas você precisa extrair recursos do céu, para que você esteja ali e compartilhando também das coisas, das minhas coisas com eles. E senão um dia você vai estar aí no meio deles, você vai estar calado, porque você vai estar vendo eles falando das coisas de Deus, das minhas coisas, e você não vai ter nada para acrescentar, porque você tem abandonado a minha comunhão contigo. A eternidade ela tem que ser muito forte no nosso coração. O desejo, o anseio pela eternidade ela tem que ser muito forte no nosso coração. A convicção que nós temos que ter por algo que está por vir tem que ser muito forte no nosso coração. Deus me permitiu ver durante esse ano, parar para prestar atenção em duas, não vou dizer que são duas religiões não, porque religião é religar o homem a Deus, mas duas coisas: Testemunhas de Jeová e islamismo. Testemunhas de Jeová e islamismo. Teve uma pesquisa que eles falaram assim, teve uma pesquisa que foram feitas, que o islamismo ele cresceu 500% de alguns anos para cá. 500%. Tinham países na Europa que eram considerados cristãos, que eram considerados católicos, espíritos, seja o que for, que hoje são completamente tomados por o islamismo. Mas Lucas, por que você está falando isso? Porque o ensino que eles passam lá é um ensino falando da eternidade, daquilo que está por vir. E o que a gente tem visto dentro das igrejas, graças a Deus aqui a gente tem sido ensinado de maneira diferente, mas o que a gente tem visto lá fora, nas outras igrejas, são pastores ensinando ovelhas a viverem de acordo com esse mundo. São pastores ensinando pessoas a viverem com os olhos aqui nessa terra, vivendo coisas mundanas, em busca de bênçãos, em busca de conquistas. E sabe o que a gente encontra dentro das igrejas? Um monte de doente, um monte de enfermo, porque não tem sido tratado da maneira que deve ser tratado, não tem sido ensinado aquilo que tem que ser ensinado, que é falar sobre a eternidade, sobre aquilo que nós somos dignos através do sangue de Jesus. E o que tem acontecido é esse desvalor relacionado à eternidade, relacionado àquilo que Deus tem preparado para a gente. Isso vai custar muito caro quando nós falamos desses ensinos, desses falsos profetas que ficam ensinando coisas totalmente contrárias à vontade de Deus. E o que acontece é que muitas das vezes a gente vai entrando nessa linha também, nesse raciocínio de a gente tem que olhar para as coisas desse mundo, afinal a gente tem que conquistar, eu preciso estudar para ter o sistema, né? Eu tenho que viver o sistema.
Não, a gente não tem que viver o sistema. A palavra de Deus ela é bem clara quando a gente lê que a gente não precisa viver esse sistema. A gente tem que viver bem longe desse sistema. Sabe por que acontece? E muitas das vezes a gente entrar nesse sistema pela falta de comunhão com Deus. Pela tua falta de comunhão com Deus, você entrou no sistema. Você se corrompeu. Tu estava aqui, tu era uma bênção. Enquanto tu não trabalhava, tu estava uma bênção. Tu estava aqui servindo. Agora, já era. E acabou. Se foi a glória de Deus. Se corrompeu. Entrou no sistema do mundo. Ah, mas eu tenho que obedecer ao meu marido, eu tenho que obedecer à minha mãe, tenho que obedecer à minha esposa. Aquele que não negar pai, mãe, filho, irmãos, amigos e até mesmo a si próprio, por amor a mim, não pode ser meu discípulo. Você não é discípulo porque você não tem legado. Os seus pais, a sua mãe, não tem negado o sistema que tem te envolvido, tem te corrompido, tem te levado, tem te estragado a cada dia. Um capítulo da Bíblia me chama muita atenção. Lógico que a Bíblia inteira me chama atenção, mas um capítulo ele mexe com a minha vida, e toda vez que eu estou passando por alguma situação de desconforto, de tribulação, de angústia, eu vou para esse capítulo aqui. Porque eu sei que as pessoas que viveram, que estavam nesse capítulo aqui, elas viveram por algo muito maior e eu preciso aprender muito com elas. Vamos abrir Hebreus 11. Vamos começar do versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo qual também Deus não se envergonha de se chamar Deus deles, porque lhes preparou uma cidade. A palavra de Deus fala que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Nós temos ensinado em relação a isso. O Espírito Santo me mostrou um exemplo de que é ser peregrino e forasteiro aqui nessa terra. Falou, olha para um asiático, para um japonês, quando ele vem morar no Brasil. Você parar para olhar, você vai ver que um japonês, quando ele chega aqui no Brasil, ele constrói o seu próprio emprego, ele não trabalha para ninguém, porque ele não quer entrar no costume de outra nação. O carro que ele compra precisa ser um carro que é fabricado no país de onde ele é de origem. E os costumes deles, por mais que eles vivam aqui em outra terra, em terra peregrina, que não é a deles, nunca é mudado. Eu falei assim, eu preciso viver isso. O meu costume, ele não tem que ser o daqui da terra. O meu costume tem que ser o do céu. A minha vida, ela tem que ser uma vida vivida aqui nessa terra, mas uma vida digna de um cidadão do céu. Quanto daquilo que você tem feito, que nós temos feito, tem feito valer o sacrifício de Cristo? Para olhar na tua vida e ver se o que você tem feito valer o sacrifício de Cristo na cruz. Todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, por amor a você, por amor à minha vida, o que você tem feito com isso? Tem pisado? Tem jogado fora? Não adianta só estar aqui. Não adianta só estar aqui. Não adianta estar no ministério. Você não precisa ter um ministério para ter vida com Deus. É você ter vida com Deus que você vai ter um ministério. O que acontece é isso. Quer entrar no ministério, quer estar na central, quer estar em outros ministérios, quer estar na dança, no louvor, mas não tem vida com Deus.
não tem comunhão com Deus, totalmente tomado por esse sistema, totalmente tomado por essa balança injusta, e coloca as coisas desse mundo como prioridade em vez das coisas de Deus. Vamos ler o versículo 24. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, apesar de ser criado no meio do Egito, o Egito hoje é esse sistema mundano. Na época, Moisés era criado no meio do Egito. Moisés foi criado no meio do Egito, mas ele tinha uma forte convicção no coração dele que ele não pertencia àquele povo, que ele não pertencia aonde ele estava, no meio daquelas pessoas que ele estava, ele não pertencia àquilo ali. Ele sabia que ele tinha um povo separado para ele. Ele era de um povo separado, de um povo que esperava numa promessa vinda da parte de Deus. Escolhendo antes, versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como o vento invisível. Moisés tinha essa forte convicção de que algo estava esperando por ele, de algo muito maior esperando por ele, de que tinha uma eternidade, por mais que não tenha sido revelada para ele na sua plenitude, tinha uma eternidade esperando por ele. Ele tinha essa forte convicção no coração dele. O coração dele não estava guardado nas coisas desse mundo, o coração dele estava guardado no céu. Moisés, ele escolheu sofrer pelas coisas de Deus do que por um pouco de tempo experimentar o gozo do pecado. Será que a gente tem sofrido pelas coisas de Deus? Tem sofrido por esperar o propósito de Deus, a vontade de Deus na nossa vida? A gente tem que aprender uma coisa: o universo, ele se move em busca do cumprimento do propósito de Deus, e a gente tem que se encaixar nesse propósito. Se nós não se encaixarmos nesse propósito, nós estamos fora, completamente fora da vontade de Deus. Versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reis, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio e da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida aos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoite, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Será que Deus olha para você e pode falar assim: você não é digno do mundo, porque você não tem nada a ver com esse mundo, você fala diferente, você se comporta diferente, você é diferente aonde quer que você seja? Será que Deus pode olhar para você e pode falar isso? Homem do qual o mundo não é digno, mulher do qual o mundo não é digno. E o que me chama a atenção aqui é que esse caminho para a eternidade, ele exige um esforço muito grande para a gente. A gente tem aprendido isso aqui também, que a caminhada com Deus, ela vai exigir todas as nossas forças. Muitas das vezes vai exigir o nosso emocional. E foi o que aconteceu com a vida desses homens aqui. Uma coisa que o Espírito Santo me tem ensinado muito
ele tem falado assim: as dores, as aflições, as tribulações são os meios que eu faço para que você se achegue a mim. Nossa caminhada tem um início, um meio e um fim. E todas essas coisas que nós passamos aqui na terra, todos esses sofrimentos, são os meios que Deus nos dá para que nós cheguemos a Ele. Mas, Senhor, eu vou sofrer, vou passar por tribulação. Jesus foi o homem que não teve nenhum pecado, e foi o homem que mais sofreu nessa terra. Tu está reclamando? A gente está reclamando de quê? Vai reclamar porque está sentindo uma dorzinha por falta de alguma coisa? O Espírito Santo falou assim comigo, eu orando, ele falou assim, eu trouxe uma frase, me deu uma frase na hora. Ele falou assim, eu orando, eu falei, Senhor, então a cruz, a mensagem da cruz aqui nessa terra, ela é minha vida, e a morte é o meu tesouro. A partir do momento que a gente começa a entender que existe uma eternidade esperando por nós, a gente perde o medo daquilo que o mundo ele tem mais medo, que é da morte. Quando nós nascemos, o primeiro chamado que Deus nos dá é o chamado da morte. Você vai morrer. Essa é a única certeza que nós temos na vida. Nós vamos morrer. Agora, basta saber se nós morreremos com Cristo, visando o tesouro, visando a eternidade, ou morreremos com o mundo, com esse sistema faraônico, e herdaremos um inferno eterno. As dores e as aflições, elas vão fazer parte da tua caminhada com Deus. Não desprezem as dores, não desprezem os sofrimentos. A palavra de Deus fala que por muitas tribulações nos cabe entrar no reino dos céus. Então esses momentos que às vezes nós passamos são momentos de crescimento com Deus. Eu tenho vivido isso, eu tenho falado, Senhor, toda vez que eu passo por algum momento de angústia, eu falo, Deus, muito obrigado por esse momento, porque eu sei que eu estou orando mais, eu sei que eu estou lendo mais a Bíblia, eu sei que eu estou te buscando mais, eu sei que eu estou amadurecendo, a minha fé está sendo provada, eu sei que isso vai passar, porque eu tenho a certeza de algo muito maior esperando por mim. Uma coisa que eu tenho praticado na minha casa é justamente isso. É sentar no meu quarto e parar para pensar naquilo que Deus tem preparado para mim. Às vezes a gente senta para orar e a gente pensa em tanta coisa, tantas situações para resolver, tantas outras coisas a fazer, e a gente não pensa naquilo que Deus tem preparado para a gente. Vamos ler o versículo 12. Versículo 12 não, capítulo 12. Versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Eu estava pensando, o Espírito Santo falou assim comigo, tem muita gente que entrou por aqui hoje, por essas portas, e já estava pensando em desistir, pensando que já tinha algo, que o que estava para acontecer era impossível, que não aconteceria mais. As promessas, aquilo que Deus já tinha falado, as pessoas entrou aqui por essas portas já com essa convicção de que isso não teria mais jeito, essa situação não teria mais jeito. Só que o Senhor, Ele fala para você que há uma esperança,
não uma esperança nas coisas desse mundo, mas há uma esperança nas coisas eternas. Porque a partir do momento que você começar a olhar para o céu, que você começar a buscar e falar, venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, você vai aprender que essas coisas elas são mínimas comparadas às coisas que Deus tem preparado para a gente. Eu não sei se falar da eternidade gera algo no coração de vocês. Só sei que no meu é gerado. O Espírito Santo gera algo muito forte no meu coração quando eu falo da eternidade e quando eu busco pensar sobre as coisas do céu. Talvez o desleixo, a falta de importância que você tem relacionada à eternidade está fazendo com que você esteja aqui e não esteja nem aí para o que está sendo falado. Sabe por quê? Você não sabe nada. Não sabe nada daquilo que está preparado para você. Você está aqui para poder conquistar alguma coisa. Você está aqui porque Deus quer restaurar alguma coisa na sua vida. Deus vai restaurar alguma coisa na sua vida. Só que esse não é o propósito de Deus. Jesus veio e ele falou, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Ele não falou arrependei-vos, que é chegado a tua restauração. Ele não falou arrependei-vos, que é chegado o teu curso. Arrependei-vos, que é chegado o teu trabalho. Arrependei-vos, que é chegado o teu casamento. Arrependei-vos, que é chegado o teu filho. Não. Ele falou arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E é isso que você tem que buscar, é isso que eu tenho que buscar. Tua frieza espiritual, tua vida mesquinha, consiste nisso, de você não saber nada relacionado àquilo que Deus tem preparado para você. Ah, Lucas, mas eu sei que tem um céu, que tem uma eternidade preparada para mim. Mas você não tem estímulo e motivação nenhuma para buscar essas coisas, porque você não tem tido comunhão com Deus. Você abandona o ministério, sai, não está nem aí, desleixado, preguiçoso, acomodado, se preocupa com si próprio. O reino dos céus ele não está no teu coração. O tesouro que está no teu coração é o mundo. Você tem amado mais o mundo do que as coisas do céu. Você vai pagar um preço muito caro por causa disso. As riquezas, quando o homem perde, ele pode restaurar. A honra, quando o homem perde, ele também pode recuperar. Agora, a salvação, quando é perdida, jamais ela será recuperada. Nada te garante, como eu falei no início, nada te garante você sair por essas portas e o ar deixar suas narinas, deixar o seu pulmão. Lucas, mas eu sou uma bênção. Eu estou aqui, não interessa. Falei, a vida não é tua. A vida não te pertence. Principalmente se o teu coração estiver aqui em busca de qualquer outra coisa, ou estiver aí sentado, murmurando, falando qualquer outra coisa. Reclamando da hora, do tempo. Coração mundano tem destino ao inferno. Coração celestial tem como destino o céu. Quando eu entro no meu quarto, a primeira coisa que eu busco a fazer, o meu ideal de intercessão para a minha vida é Jesus Cristo no Getsemane. E o Espírito Santo me revelou, quando Jesus estava ali naquele Getsemane, a coisa que ele mais pensava era a recompensa de tudo aquilo que ele estava fazendo em prol da humanidade. Eu falei assim, eu preciso imitar Jesus. E eu preciso visar a recompensa daquilo que está preparado para mim. E eu comecei a entrar no meu quarto, e eu comecei a sentar, e ali eu comecei a trazer para mim todos os problemas que eu tenho vivido. E eu quero que nesse momento você faça a mesma coisa. Você começa a trazer para você os momentos de angústia que tem tirado a tua paz, de momentos de aflição, de dor, as perseguições,
os falatórios contra a sua vida, no seu trabalho. Eu quero que nesse momento você comece a pensar nessas coisas e trazer a memória para você. Comece a sentir a dor dessas coisas, a dor que você tem sentido por essas coisas. Eu quero que você tente começar a sentir elas, assim como Jesus sentiu a dor no Getsemane pelos nossos pecados. Eu quero que você comece a sentir essa dor agora, essa dor, essa angústia. Eu vou dar uma ajudinha para vocês naquilo que eu escrevi, que eu tenho vivido, que eu tenho feito nesse momento com Deus. Quando eu começo a pensar nessas coisas, eu começo a pensar na solução de todas elas. Eu começo a ver o escape, eu começo a entender que no céu todas essas coisas elas nunca mais vão existir. No final de todas as coisas, descansaremos de nossas dúvidas e de nossos medos, e eles não mais perturbarão a nossa alma. Não precisaremos mais lutar para ler a Bíblia, para orar, porque lá toda a palavra estará guardada dentro de nós, e o amor de Deus solucionará todas as coisas. Descansaremos de todo aquele sentimento de desprazer pelas coisas de Deus, e seremos tragados por aquele oceano de amor infinito. Descansaremos de todas as tentações de Satanás, por meio das quais ele tira a nossa paz, querendo fazer com que nós neguemos ao Senhor. Descansaremos de toda a nossa incredulidade, que toma o nosso coração em meio às dúvidas, em meio aos conflitos. Descansaremos do nosso coração corrupto e enganoso, feito de pólvora, pelo qual qualquer momento, por uma faísca de pecado, pode pegar fogo. Descansaremos das perseguições e do sistema corrupto.